E agora a gente fala sobre um assunto que é bastante preocupante, não apenas no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, que são os casos de violência doméstica. E números alarmantes foram registrados aqui no estado do Rio Grande do Sul, agora no feriadão da Páscoa, na Semana Santa. Só naquele período nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul 10 feminicídios. O governo do estado, inclusive, divulgou números de 2023 para 2024. Houve uma certa redução, mas esses números eles ainda são graves. Por isso, para a gente ampliar um pouco mais esse assunto, eu recebo aqui agora a Patrícia Jobim. Ela é integrante da patrulha Maria da Penha, aqui em Cachoeira do Sul, há 2 anos e meio. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse trabalho que é tão importante. Patrícia, boa tarde, obrigado pela presença com a gente aqui. Boa tarde, Daniel. Eu que agradeço. Também gostaria de dar uma boa tarde a todos os telespectadores que estão nos assistindo e que eu consiga abordar esse tema para facilitar e auxiliar alguém que também esteja precisando, né? Vamos lá, vamos falar sobre isso. Quero convidar você de casa a participar dessa conversa também. Caso você queira fazer uma pergunta, queira fazer um comentário aqui, pode mandar no número do WhatsApp, número que está aparecendo aí já na nossa tela. Bom, nós vamos começar vendo uma reportagem que foi produzida pelos nossos parceiros de produção de conteúdo em Porto Alegre, a TVE, falando sobre a questão de normalização, né, Patrícia, dessa questão da violência. Tem muitas pessoas que normalizam e às vezes a mulher pode vir de um lar que já teve uma certa violência, depois passa para o seu relacionamento, né, e aí termina tendo também algum caso de violência e acha que isso é natural. A gente vai ver uma história do que aconteceu em Porto Alegre, convido você também a acompanhar com a gente aqui agora. O que aparentemente é uma rotina normal de um casal, para ela representa um recomeço de uma vida tranquila a 2, depois de sucessivos relacionamentos abusivos do passado. Na adolescência, eu tive um relacionamento que durou uma média de 2 anos e meio, onde eu sofri agressão psicológica, física. Foi uma situação muito ruim. Eu também não era muito nova. Depois eu conheci o meu ex-marido, que aconteceram algumas coisas, foram 7 anos de relacionamento, só que aquilo tá ali, tu vê, mas tu não quer notar. Os sinais, eles estão sempre ali. Aí, no final, quando eu decidi que eu não queria mais aquele relacionamento, eu chamei ele para conversar e, na hora de dividir as coisas, ele me agrediu, ele me bateu, ele não quis deixar eu sair de casa. Um histórico de violência e opressão, até então naturalizado por Edneia, já que ela cresceu vendo o mesmo acontecer com a mãe. Como eu cresci vendo a minha mãe tendo relações assim, eu acho que para mim era... será que eu vou ficar nisso sempre? Edneia fez terapia, frequentou grupos de apoio, mas foi no esporte que encontrou forças para superar a dor. Há 3 anos lutando jiu-jitsu, ela quer fazer dessa jornada um caminho para ajudar outras mulheres. Hoje eu sou só uma faixa branca, né? Mas com o jiu-jitsu consegui levar uma defesa para elas ou dar aula para mulheres um dia, para conseguir fazer... Não que óbvio que a gente é bem menor do que um homem, mas a gente conseguir saber se defender em alguma situação, pelo menos para se defender e fugir, já é um grande início. Foi no tatame que ela também conheceu o Jonatas, com quem está disposta a ter uma nova história. Na quarta-feira passada eu pedi ela em casamento. Saiu o divórcio dela, né, graças a Deus. Então daí, como eu tinha falado para ela que no dia que ela que saísse, eu ia pedir ela em casamento. E daí ela falou não, que não ia acontecer. Daí chegou no final do dia e eu... Qual foi a resposta de Edneia? Foi sim. A autoconfiança e a determinação levaram Edneia a novos desafios na vida e no esporte. Aos 31 anos, a cabeleireira também é uma atleta. Ela vai representar o Rio Grande do Sul no Campeonato Brasileiro na categoria Master 1 feminino, dia 26 de abril, em Barueri, São Paulo. Quebrar esse ciclo de violência nem sempre é fácil. Bom, nós estamos recebendo aqui no estúdio a Patrícia Jobim, integrante da patrulha da Maria da Penha, aqui em Cachoeira do Sul. Patrícia, como é que tem sido a atuação de vocês aqui na cidade? Quais têm sido os tipos mais comuns de violência que vocês têm presenciado aqui no município? Daniel, os tipos de violência, eles demonstram... A gente tem mais notariedade,
percebe com maior facilidade a questão da violência física. Mas, às vezes, a gente deixa deixa passar a questão dos outros tipos de violência. Alguns que são um pouco mais, vamos dizer assim, demorados até serem visualizados como violência. Tem, além da violência física, tem a violência moral, tem a violência psicológica, a violência sexual, que não é por ser namorado ou ser casado que tu tem aquela obrigação de ter relacionamento, né, com o teu cônjuge, com o teu namorado. E também a violência patrimonial. Às vezes, por exemplo, a gente tem vários casos de aconteceu foi que a gente discutiu, brigou e quebrou o meu celular. E não consegue perceber isso como um sinal de uma evolução de do ciclo de violência, né? Aquele primeiro sinal, aquela ameaça, não usa essa roupa, né? Utiliza como ciúmes às vezes, ou às vezes, eu que incomodei ele, eu que aumentei o meu tom de voz, eu que quis fazer algo diferente, e isso acaba sendo uma inversão de valores, né? Ou seja, a pessoa termina achando um motivo para ter sido agredida, né? Exato. Essa inversão de valores, muitas vezes, vem essa questão de fui eu a culpada. Por minha causa, a gente escuta isso muitas vezes, por minha causa que aconteceu, que ele me empurrou, que ele quebrou meu celular, que ele me deu um tapa, né? Às vezes uma situação mais séria, uma agressão mais forte, né? Claro. E normalmente essas situações elas são progressivas, né? Aquilo que começa como xingamento, como alguma dessas situações que você mencionou, ela vai evoluindo, então é importante, aí são sinais de alerta. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre isso. Patrícia, queria te perguntar sobre pessoas que vocês monitoram hoje em Cachoeira do Sul. Antes da gente entrar no ar, você mencionava números que também são números bem impactantes. Como é que tem sido isso? A Patrulha Maria da Penha desenvolve um trabalho aqui em Cachoeira do Sul desde abril de 2020, ou seja, já está atuando há 5 anos, né? E dentro desses 5 anos, inicialmente eram pequenos, números menores. Atualmente, nós temos 280 vítimas acompanhadas de violência doméstica. 280. Desde a criação da patrulha, já passaram quase 1.700 vítimas. Né? Quase 1.700 vítimas foram atendidas pela patrulha. Então, o que a gente percebe, são 2 fatos, né? Um aumento dessas denúncias, dessas solicitações de medida protetiva, né? Desse acompanhamento, que a gente vê como forma positiva. Por que como forma positiva se aumentou tanto, né? Porque as mulheres estão cada vez mais fortes, mais desinibidas, elas estão percebendo que estão sendo vítimas, que muitas vezes era algo que era normal. Então, elas estão percebendo que são vítimas e que elas têm o poder de sair daquele ciclo. O fato de que assim, esses números surgem, né? Algumas pessoas podem pensar assim, não, no passado não tinha. Na verdade tinha, só que eles ficavam ali velados, né? Ninguém sabia, né? Não tinha essa divulgação. E agora tem, inclusive com a possibilidade agora do pedido da medida protetiva online. Então não precisa a pessoa ir até um determinado local, ela consegue fazer esse pedido. Fala pra gente um pouquinho como é que funciona, Patrícia, depois que a mulher ela faz o pedido da medida protetiva. Porque esse é um ciclo que é difícil de quebrar, né? Porque tem muitas mulheres que têm ali aquela dependência financeira, especialmente. Vai para onde? Como é que faz? Às vezes tem filhos. E aí, como é que fica essa relação? Então, como é que vocês oferecem suporte nesse momento? Como é que isso funciona? A vítima, inicialmente, ela tem que fazer esse registro, quebrar esse ciclo, né? A partir do registro de ocorrência, ela solicita a medida protetiva. Após o judiciário analisar, ele encaminha para a Patrulha Maria da Penha essa medida protetiva. E aí começa o nosso trabalho. A gente faz esse primeiro atendimento à vítima, que a gente oferta o nosso suporte. Como que é o nosso suporte? O nosso suporte é realizar a fiscalização da medida protetiva. Seria para verificar e orientar caso o autor, o suspeito, venha a descumprir. Caso ele venha a descumprir, a gente faz o registro de descumprimento, a gente faz as visitas de acordo com a situação que a vítima está passando. Se é necessário fazer a visita
2 vezes no mesmo turno a gente faz, se é necessário fazer 1 vez pela semana. Essas visitas são feitas no endereço da vítima, no local de trabalho, às vezes na escola, onde ela estiver presente e ela estiver em situação de vulnerabilidade. Tá. Bom, aí, sim. após esse início, a vítima acreditando que seria bom para ela ter esse suporte a mais, e caso ela necessite de mais algum tipo de atendimento, algum atendimento psicológico ou nem, né, de reinserção de trabalho, aí todos esses outros atendimentos que são além do que a segurança pública pode ofertar, a gente encaminha para os outros órgãos da nossa rede, da rede de atendimento e enfrentamento à violência da mulher, que a gente tem aqui no município. Que aí são, além da Patrulha Maria da Penha, são vários outros órgãos, o CRES, o CRAS, a Coordenadoria de Políticas Públicas da Mulher, e outros demais órgãos, todos que se complementam para a gente conseguir fazer com que essa mulher consiga sair desse ciclo de violência. Ok. Patrícia, tem uma questão que eu acho que é bem importante, né? Há algum tempo atrás, sempre que a gente falava de Maria da Penha, algo que vinha à tona é a questão assim, as mulheres elas pedem a medida protetiva e, por vezes, mesmo a pessoa com a medida protetiva termina sofrendo uma violência do seu parceiro ou do seu ex-companheiro, né? De um tempo para cá, a gente vem tendo essa intensificação do trabalho da polícia, a questão da tornozeleira eletrônica também, que é mais uma ferramenta que a mulher consegue acompanhar a localização, não sei se em tempo real, né, daquele possível agressor. São ferramentas que já são usadas aqui em Cachoeira do Sul ou não? A questão da tornozeleira eletrônica ela já foi utilizada em um suspeito de violência doméstica, que foi utilizado antes do decreto de prisão preventiva pela juíza. A tornozeleira eletrônica, como que ela funciona, só para as pessoas terem um pouco de entendimento. Para nós também foi uma situação nova, a gente não sabia como funcionaria. O suspeito ficou utilizando a tornozeleira eletrônica e a vítima utilizando um aparelho celular. Aquele aparelho celular ele teria o GPS, e a tornozeleira eletrônica também tem, né, um sinal da GPS. E ele é feito um monitoramento 24 horas por um setor da Brigada Militar. Então, quando colidia a proximidade, né, a menos da proibição da medida protetiva, ele é feito uma notificação tanto para a vítima quanto para a Brigada Militar. E a Brigada Militar encaminha uma viatura para fazer o registro de descumprimento desse suspeito, averiguar até mesmo se ele está mais próximo da vítima do que no momento que ele emitiu aquele sinal. Perfeito. Bom, nós temos aqui pouquinho tempo ainda. Patrícia, que mensagem você deixaria para uma mulher que nesse momento nos acompanha, pode estar se sentindo vulnerável, ameaçada, daqui a pouco já teve algum tipo de sinal, ou essas situações que você mencionou, o marido, o companheiro, o namorado quebrou o celular, ameaçou, ou talvez até já bateu, e aí tem aquela questão afetiva que a pessoa acha sempre que vai melhorar. Pela experiência que você tem aí com o pessoal da patrulha, o que dá para dizer? Você mulher, né? Você que às vezes não acredita em todo o potencial que você tem, acredite que nós, da Brigada Militar, nós da Patrulha Maria da Penha, a gente está aqui e está do seu lado. A gente tem no nosso número, a gente gostaria de deixar de contato. Caso você tenha alguma dúvida, às vezes acredita, mas será que isso que aconteceu comigo, eu posso denunciar, eu tenho esse direito? Às vezes a gente não tem noção de toda a amplitude da legislação, tudo que ela pode te apoiar. Então, gostaria de deixar o nosso telefone da Patrulha Maria da Penha, que é o 519-8637-0656, que é um canal, né, além do 180, além do 190, mas acredite que, além do seu potencial como profissional, que a gente tem, né, todo esse poder, esse empoderamento, a gente também pode ser tudo aquilo que a gente deseja. Então, caso você precise, ou caso você está em dúvida que possa ou não ser auxiliada por nós, entre em contato, que a gente vai, da melhor maneira possível, lhe auxiliar, lhe dar essas mensagens. Muito obrigado, Patrícia.